Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Sinopse Tributária News Especial sobre a reforma tributária. Eu sou Alessandra Gomensoro e, junto com meus sócios do Matos Filho, vamos analisar ao longo desse ano vários aspectos da reforma. Hoje eu tenho aqui Valesca Moraes e Pamela Miguel para tratarmos sobre a apuração da CBS e do IBS. Entre as diversas inovações introduzidas pela reforma tributária, a apuração assistida tem destaque como elemento central com fins de modernização da relação entre o fisco e os contribuintes. Esse mecanismo pretende revolucionar a forma como as empresas cumprem suas obrigações fiscais, reduzir a burocracia, o que é muito bem-vindo, minimizar erros e otimizar recursos. E muito tem se falado sobre esse novo sistema de apuração do IBS e da CBS, especialmente com relação aos prazos, né? Todo mundo querendo saber quando que os contribuintes devem estar com seus sistemas prontos para a integração ao sistema do governo. Valesca, a gente já tem uma ideia dos prazos que devem ser observados pelos contribuintes? Bem pontuado, Ale. Esse é um ponto que os contribuintes estão ansiosos para entender, a questão dos prazos, né? Então, a gente já tem esses prazos, temos o período de homologação, que é a fase de teste, que inicialmente começaria em setembro, mas foi antecipada para 1º de julho de 25. Então, agora, já daqui a pouco, né, essa fase de teste já está sendo implementada. E o período de produção, que é quando efetivamente entra em vigor a necessidade desse cumprimento das obrigações acessórias, das declarações aí do IBS e da CBS, seria em 1º de janeiro de 2026. Acho que é importante a gente trazer aqui como ponto de atenção para 2026 uma necessidade aí de parametrização dos sistemas para esse cumprimento dessas obrigações, já que, né, em 2026 a gente vai ter a necessidade de destacar o 0,1 de IBS e o 0,9 de CBS, não vão ter que ser recolhidos, mas eles vão precisar estar aí nessas obrigações, nessas declarações, e o sistema precisa ser parametrizado para que a gente não tenha uma duplicidade aí desse 1%, tanto na nota quanto nas declarações de IBS e CBS. Obrigada, Valesca. Vou pedir para a Pamela contar para a gente o que nós já sabemos sobre o novo sistema de apuração e declaração do IBS e da CBS. Bom, esse novo sistema de apuração e declaração do IBS e da CBS, ele representa aqui uma grande inovação, né, que foi trazida no contexto da reforma tributária, e ele vai ser hospedado no que está sendo chamado de nuvem soberana do governo, que vai ser acessível lá pelo portal gov.br. Esse é um ambiente digital que ele foi desenhado para promover uma integração das informações fiscais e financeiras, reunindo os dados de todas as operações das empresas, consumidores finais, e quem vai poder acessar são todos aqueles que são adquirentes ou fornecedores e também as autoridades fiscais. E aqui, como a gente está falando do contexto de IBS e CBS, estamos falando tanto da Receita Federal, dos estados e dos municípios e também aqui do próprio comitê gestor. Nesse sistema, vai ser possível visualizar todas as operações das empresas, né, tanto na posição de fornecedor quanto de adquirente, e vai também ser possível, por conta disso, ter uma maior rastreabilidade completa dessas transações, e que vai facilitar também o acompanhamento pelos contribuintes e pelas autoridades fiscais, já que o sistema vai permitir um monitoramento praticamente em tempo real dos débitos e créditos vinculados a cada uma das operações que vão ser registradas nesse sistema, e aí se espera que isso traga uma maior transparência e controle, né, para todos os envolvidos nessas transações. Um dos pontos centrais da reforma é a adoção da não cumulatividade plena, e por isso o sistema ele vai ter um papel fundamental e super relevante, já que vai ter a informação automática dessa disponibilidade dos créditos tributários por operação, que é uma situação um pouco diferente do que a gente tem no contexto atual do regime. Verdade, Pamela, e acho que também é importante a gente falar que um outro pilar importante da reforma que o governo destaca muito é a segurança jurídica, né? E se espera que a apuração assistida proporcione uma maior segurança jurídica e previsibilidade para as empresas, reduzindo os erros e as inconsistências, facilitando o cumprimento de obrigações acessórias, minimizando erros de interpretação, otimizando o tempo gasto, né? Hoje as empresas gastam em média 1.400 horas para conferência das obrigações e cumprimento das obrigações acessórias. Então, se espera também que esse sistema possa
trazer essa tão esperada e necessária segurança jurídica para todos os contribuintes. Valesca, conta para a gente como vai funcionar o sistema em si e fala para a gente do tão falado ROC, o Registro da Operação de Consumo. Claro, Ale, vamos lá. Então, a gente tem, né, partindo do que a Pamela já explicou, a gente tem uma nuvem soberana do governo que vai ser acessada por esse portal gov.br. Esse acesso é o início aí da entrada do sistema que você vai ter para declarar o IBS e a CBS. Quando eu tenho um fornecedor emitindo a nota fiscal para o adquirente, eu tenho duas operações que acontecem nesse âmbito do sistema. A operação financeira, que é aquela com relação ao pagamento, né, e liquidação financeira da operação, e a operação fiscal, que é efetivamente a emissão e autorização dessa emissão da nota, que daí vem o registro da operação de consumo, tá? O que muda e o que vem com esse registro de operação de consumo? Então, todas as operações de fornecimento vão ser declaradas nesse registro de operações de consumo, que é um ecossistema da reforma tributária do consumo, em que eu tenho a necessidade, né, de especificar cada uma das operações para gerar um documento fiscal juntamente com a indicação dos valores de débito e crédito. E aí, esses valores de débito e crédito vão depender do polo da relação. O sistema automaticamente já vai indicar quem é o tomador daquele crédito, quem é o devedor daquele débito. E ele traz também a funcionalidade de emissão de guia de pagamento, tá? Eu tenho informações integradas, fiscais e financeiras das operações, e dentro desse ecossistema eu tenho a calculadora tributária, o motor de regras, split payment, que ainda não está em funcionamento, mas espera-se, né, que quando a gente tiver o período aí em vigor, já esteja em funcionamento, cashback e devoluções. Então, eu tenho um sistema integrado e tenho a questão da apuração assistida. Essa apuração assistida quer dizer que você vai colocar todas as informações nesse sistema e o sistema vai gerar para você a autorização da nota fiscal com todas as informações que você imputou. Uma das informações que precisam ser imputadas para o registro da nota foi regulada pela nota técnica de abril de 2025, que é a necessidade de registro dos códigos dos eventos, como, por exemplo, destinação de item para consumo pessoal, imobilização de item e etc. Então, você vai colocar todas as informações da sua operação, valor da operação, quem é o remetente, o destinatário, e aí todas essas questões de eventos, no que consiste efetivamente a operação. E aí o sistema vai gerar um documento com todas aquelas informações e já gera a indicação do quanto você tem que pagar de CBS e para quem a nota fiscal foi emitida como destinatário, quanto aquele CNPJ, para dar um exemplo aqui, teria de direito ao crédito. Esses valores, e aí pensando também na não cumulatividade aqui, esses valores de créditos, eles só ficarão disponíveis a partir do momento que eu tiver o pagamento daquele débito específico. Então, o sistema controla especificamente o recebimento da CBS, daquele valor da CBS da operação, para poder destravar o crédito que já vai estar ali registrado como a receber, né, de quem tem o direito ali a depender do polo da relação. É importante que essa dinâmica do sistema aí seja atentada pelos contribuintes, porque pode haver um impacto na forma de apuração e fluxo de caixa das empresas, porque as informações elas são prestadas por operação e é gerado um documento de arrecadação para cada uma dessas operações. Inclusive, esse documento tem aí a data de validade, né, de vencimento, e se você eventualmente for pagar depois desse prazo, o sistema automaticamente já calcula multa e juros. E aí fica uma pergunta, né? Quer dizer que os contribuintes não precisarão mais fazer nada porque o sistema fará tudo sozinho? Não, né? O sistema ele é um sistema de apuração assistida. Você tem uma facilidade, né? Como a gente disse, que é um dos pilares da reforma tributária, uma facilidade no preenchimento aí das declarações, mas o fato de haver essa apuração assistida não significa que o contribuinte está dispensado
ou não mais se responsabiliza pelas informações que são prestadas, até porque o resultado, né, que você vai ter aí do documento gerado nesse sistema, ele vem de informações que você imputou, e aí de sistemas que as empresas têm, de ERPs que são conectados aí por APIs nesse sistema do governo. A automatização, então, ela ocorre a partir dos dados que são fornecidos pelas empresas e eles se originam de diversos sistemas que precisarão ser parametrizados aí para serem compatíveis com esse novo sistema do governo. O contribuinte continua sendo responsável pela veracidade e correção das informações, que passarão por análise e homologação posterior pelas autoridades fiscais competentes. Então, a gente continua tendo aqui aquela figura, né, da necessidade de homologação das informações que o contribuinte imputou no sistema. Tem uma operação assistida, com certeza, porque eu só tenho um sistema fazendo essa análise e gerando um documento com as informações de toda a operação e já deixando os sabedores dos créditos e dos débitos, dependendo aí do polo da relação, mas eu preciso que esses valores e esses documentos sejam homologados também pelas autoridades fiscais. No final, aqui é importante a gente falar quem vai poder acessar esse sistema pelo gov.br e pelo que a gente tem aí de informação, a gente vai poder ter acesso, né, tanto o consumidor final, e aí o consumidor final, ao acessar com o CPF, vai conseguir identificar todos os documentos que tenham sido emitidos aí com esse consumidor final especificamente como destinatário. Estará disponível a informação também dos valores para quem for elegível aos valores de cashback. Os contribuintes vão conseguir visualizar por meio ali dos seus CNPJs as operações, né, as notas fiscais em que sejam remetentes ou destinatários. Receita Federal vai ter acesso, o comitê gestor e as autoridades tributárias municipais e estaduais. Então, como visto, esse vai ser um sistema em que todo o polo das relações que são estabelecidas aí com essas operações fiscais ou operações financeiras a partir do momento da necessidade de emissão dessas declarações, vão conseguir ter acesso às informações no portal do gov.br. Obrigada, Valesca. Pamela, puxando um gancho aí nessa explicação toda que a Valesca nos deu, uma pergunta que é recorrente dos contribuintes é com relação à possibilidade de correção de erros nessa apuração assistida, já que, né, as informações já estão ali postas e se há espaço ou se há limitações à correção desses erros. E aí, o que isso pode impactar nas fiscalizações dos contribuintes? E se você acha que o sistema pode, como prometido pelo governo, reduzir o número de autuações? Claro, Alessandra, esse é um ponto bem relevante, né? A automatização dos processos fiscais, especialmente com a integração que a gente vai ter desse novo sistema, né? Tanto das informações fiscais quanto financeiras, ela tende a trazer realmente uma transformação profunda nessa dinâmica das fiscalizações e também na forma que os contribuintes apresentam as declarações tributárias. Um dos primeiros pontos é que você tem um acesso mais facilitado e ágil dos dados, que permite que as autoridades fiscais possam identificar também mais rapidamente as inconsistências, as omissões ou mesmo possíveis irregularidades. Então, isso significa que, por um lado, a gente vai ter uma burocracia um pouco menor nesse processo de fiscalização, um pouco parecido com o que a gente já tem hoje na Receita Federal, porque a gente já vai ter ali uma base de dados bem ampla para as autoridades fiscais poder fazer a avaliação de uma forma mais eficiente e em menos tempo. Além disso, a gente também vai ter uma maior transparência na apuração dos tributos, o que pode beneficiar o contribuinte. Como a gente vai ter a apuração assistida, de certa forma, hoje você tem um direcionamento e uma clareza maior daquilo que você vai ter que apresentar no sistema com relação às informações sobre a formação da base de cálculo, tanto do IBS quanto da CBS. Mas essa mesma transparência também pode antecipar questionamento e processo de fiscalização.
porque como as autoridades vão ter essa base mais ampla e as ferramentas mais sofisticadas para cruzar esses dados, a gente também vai ter aqui o contraponto de que essas divergências também podem aí ser identificadas de uma forma também mais rápida, o que pode sim resultar no aumento da lavratura de auto de infração, principalmente nesses primeiros anos de adaptação ao novo sistema. E outro ponto que é muito relevante é a responsabilidade do contribuinte nesse sistema, né? Porque um dos pontos que você perguntou é, bom, se tiver algum tipo de erro, como que vai ser, né? Porque apesar da gente ter a apuração assistida, isso não tira a responsabilidade do contribuinte, porque ele vai ter que realmente estar preparado para poder fazer a integração dos seus sistemas com os sistemas do governo. Então, vai ter que garantir aí a integridade e veracidade das informações que vão ser transmitidas. E isso vai demandar das empresas um investimento, né? Tanto na atualização quanto na integração dos seus sistemas internos, como os ERPs, faturamento, controle de estoque, para evitar que haja essas inconsistências e que possam gerar as autuações. Porque ainda que exista a apuração assistida, os dados ainda são de responsabilidade do contribuinte e por isso a gente pode sim, nesse sistema também ter aí um nível de inconsistências ou de erros que podem acontecer. E com a maior dinamicidade dessas fiscalizações, realmente surge a dúvida sobre como vão ser tratados esses ajustes, né? Necessários, às vezes, após o pagamento do imposto. Então, a gente tem questões aí de devoluções, de cancelamento, de retificação de documento fiscal. E o tratamento desses erros e a possibilidade de retificação dos documentos fiscais também são pontos de atenção. Já que o sistema ele é automatizado, ele pode identificar rapidamente essas inconsistências, mas ainda a gente não tem tanta clareza quanto ao processo de correção e como ele vai ser ágil ou como a gente vai ter ali uma forma mais específica para que a gente não tenha aí nenhum prejuízo para o contribuinte no caso disso acontecer. E esses temas, eles são recorrentes do dia a dia das empresas, né? E com a reforma tributária, isso não muda. Então, continua sendo fundamental monitorar como esses temas vão ser tratados, porque geram hoje no sistema atual muita controvérsia e autuações. E eu acho que aqui, nesse caso, a adaptação dos processos internos e o acompanhamento da empresa com relação a essa integração e a forma das informações que serão prestadas, elas são essenciais, pensando aí no cumprimento das obrigações e buscando minimizar esses possíveis riscos fiscais. Então, como vocês podem perceber, a reforma tributária e a automatização dos processos fiscais, eles vão trazer benefícios de agilidade, transparência, simplificação, mas a gente aqui também acha que vai ter que ter uma atenção redobrada com relação à qualidade das informações que vão ser prestadas pelos contribuintes, essa adaptação, especialmente dos sistemas internos, para que haja a integração com o sistema do governo, e principalmente o monitoramento de como que vão ser tratadas essas formas de retificação e eventuais erros durante esse processo de implementação do sistema. Então, a gente recomenda aqui o acompanhamento desses temas, né, porque eles vão ser essenciais para que a gente tenha ali uma fase de implementação mais tranquila, porque teremos desafios aqui também. Obrigada, Pamela. Realmente, acho que, como nós vimos, são muitos os benefícios, mas ainda são muitos os desafios da apuração assistida. A sua implementação vai exigir adaptações operacionais e tecnológicas por parte das empresas. O período de transição com a coexistência dos dois regimes tributários também vai ser um desafio. A organização do fluxo de caixa, como a gente comentou, né, que também vai ser impactado, vai ser um desafio. As limitações, a correção dos erros no sistema ainda, né, geram algumas dúvidas, ou seja, são muitos os temas que devem estar aí na pauta das empresas e que demandarão atenção, porque são muitos detalhes e muitas novidades. Chegamos ao final do nosso episódio. Agradeço a presença da Valesca e da Pamela. Foi ótimo conversar com vocês. Obrigada também a todos os ouvintes. Fiquem ligados para os próximos episódios do Sinopse Tributária News, especial Reforma Tributária. Até a próxima!